Amém. Mais uma vez, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, como disse, continuando esta mensagem do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhes trazer um recado de Deus que tem o título como O Supremo Propósito. O Supremo Propósito. Este é um tema que tem falado muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. Para isso, eu quero tomar aqui como inspiração para este estudo ou mensagem o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por que eu estou trazendo esse texto? E antes de mais nada, quero lembrar a você: convide alguém que não faz parte de nenhuma igreja, ou que esteja afastado, ou independente da situação, convide para participar deste meu canal, tá? E não esqueça de ativar o sininho de notificações e inscrever-se no canal. Amém? Então, como eu estava falando, esse texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele, como muitos outros textos, vem falando sobre o supremo propósito. Este supremo propósito, ele será cumprido por Cristo. Já estamos caminhando para este supremo propósito. Porque, falando aqui do objetivo desta lição, muitos acham que o supremo propósito é a salvação em Cristo, que é algo extraordinário, mas é ainda muito mais do que a salvação. O supremo propósito não é simplesmente ter o nome escrito no livro da vida. Não. O supremo propósito é muito mais. O supremo propósito não é simplesmente ser chamado de filho de Deus. O supremo propósito não é mudar de endereço quando morrer e ir morar no céu. O supremo propósito não é morar no céu. O supremo propósito não é andar nas ruas de ouro, não é contemplar o mar de cristal. O supremo propósito não é ser imortal. O supremo propósito não é chegar no céu e ver todos os nossos irmãos e servos do Senhor que nos antecederam. Esses e muitos outros motivos não indicam o supremo propósito. Mas as Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras, nos indicam qual é o supremo propósito. Qual é o supremo propósito? Então, a respeito dessa questão do supremo propósito, nós devemos pensar neste texto que nós acabamos de ler. De 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, confira na sua Bíblia: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para que por elas fiqueis participantes do quê? Que diz aí o texto? Da natureza divina. Eis aqui o supremo propósito. Preste atenção. Esta bênção aqui é unicamente e exclusivamente direcionada à igreja. Nem os anjos participarão da natureza divina. O supremo propósito, então, é a participação da natureza divina, que o Senhor Deus concederá somente à sua igreja por intermédio de Cristo.
Como diz aqui a palavra de Deus, vocês já prestaram atenção o que diz 1 de Pedro 1,4? Além de todas as grandiosas dádivas que Ele nos concedeu, a salvação, a justificação, os nossos nomes sendo escritos no livro da vida, Ele também nos concederá esta bênção inefável, que é a participação na natureza divina. Então, esse é o modo pelo qual nós entendemos. As Escrituras estão começando a nos indicar isso. O que é a participação da natureza divina? Ele vai dividir o que Ele é conosco. Ele vai dividir o que Ele é conosco. E eu quero ressaltar aqui o que diz Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, que fala sobre a diferença de Cristo ter toda a natureza divina e a igreja participar da natureza divina. Preste atenção, uma coisa é a igreja participar da natureza divina e a outra é de um grau infinitamente elevado, que é Cristo participar da sua natureza divina. Versículo 24. Vejam aí, João capítulo 5, a partir do versículo... Vamos ler só o versículo 26. João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ora, então, vejam só como é maravilhoso as Escrituras de Deus. O Senhor Deus deu ao Filho ter a vida em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? O que as Escrituras estão dizendo? Que Cristo, Ele sempre teve a vida. Ele não foi gerado nem criado. Ele sempre foi, é e permanecerá para sempre, sendo a expressão visível do Deus invisível. Então Ele não é criatura, Ele é Criador. Ele é Criador. Eu quero ressaltar aqui o que diz 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que nos diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Eu quero dizer, Cristo, Ele tem uma comunhão totalmente diferenciada de todas as outras criaturas. Cristo não tem parte da comunhão com o Pai, Ele tem toda a comunhão com o Pai. Cristo, Ele é tudo o que Deus é. Deus não vai dividir nada mais de sua glória com Cristo, porque Cristo já recebeu do Pai, já tem da parte do Pai toda a sua natureza divina. Somente Cristo tem toda a natureza divina. Cristo é tudo o que Deus é. Agora, viram então? Aqui fala de uma completa ação. Não tem nada mais que Cristo possa receber do Pai, porque Ele é Deus. Ele já tem, Ele já possui toda a natureza divina. Só que agora com a igreja não. Como nós dizemos aqui em 1 de Pedro 1,4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O que eu quero dizer com isso? É que a igreja, ela vai perdurar por toda a eternidade, recebendo a natureza divina. Deus dividirá, Cristo dividirá com a sua igreja, que é o seu corpo, a sua essência, a sua natureza. Mas a igreja não entrará na deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não.
Diferentemente do Filho de Cristo, que tem toda a divindade, a igreja vai passar por toda a eternidade, perdurará por toda a eternidade, recebendo a dimensão divina, recebendo a divindade de Deus. Sim, só que nunca chegará ao clímax, nunca chegará ao auge, jamais. Nunca vai exaurir toda a divindade de Cristo, jamais. E num tempo infinito, no futuro, quando a igreja achar que já usufruiu de muita da natureza divina, Deus ainda estará infinitamente acima da igreja. A igreja nunca vai equiparar a natureza do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Entende o que eu quero dizer? Esse processo de dividir a natureza com a sua igreja será eterna. Ela será eterna. É nisto, então, que eu quero enfatizar este assunto aqui. Por isso que o Filho, ele tem a vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo. A igreja não tem a vida em si mesmo, porque é criatura, não é criador. E a igreja sempre ficará no seu lugar de igreja, porque Cristo é o cabeça. E como Cristo não dividiria a sua divindade, sendo que a igreja é a extensão de seu corpo? Tanto que nem os anjos, nem os arcanjos, nem os serafins, nenhum anjo no céu, nenhuma outra criatura poderá usufruir da natureza divina. Só a igreja. Somente a igreja. E aí, você quer ser a igreja? Se você é a igreja, amém. Se você ainda não é a igreja, saiba que o supremo propósito é esse. É a participação eterna e contínua na natureza divina. Ele vai dividir eternamente conosco o que ele é, sem nunca chegar ao auge. Nunca, jamais. Estando sempre infinitamente longe de tudo o que Deus é, porque ele é infinito. E somos criaturas infinitas. Imagine a igreja recebendo do Pai para todo sempre o que ele é e sendo edificada e estando cada vez mais parecida com o Pai, parecida com Cristo. Imagine, a cada momento na eternidade, a igreja continuará sendo moldada à figura do Pai e nunca chegará a toda a sua exatidão. Não, porque Cristo, o Pai e o Espírito Santo, o Deus Trino, é infinito. Infinito. Esta é a bênção que a igreja receberá falando a respeito deste supremo propósito. Por isso, isto começará aqui, já começou aqui na terra. Como diz em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ver o que diz esse versículo? De 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Imagem de quem? Quem é a imagem de Deus? Cristo. Então nós estaremos para sempre sendo transformados na semelhança desta imagem de Cristo. Isto não é glorioso? Eu peço que o Espírito Santo abra a sua mente para estes textos, que tão poucos são pregados na maioria das igrejas. 2 Coríntios 3,18. Veja, é de glória em glória. Sempre de glória em glória. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, não é isso? Que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Não é o que diz Provérbios? Então imaginemos isso, irmãos.
Estamos crescendo de glória em glória, sendo transformados na pessoa de Cristo. E isso, num modo finito, já começou aqui. Você não é mais o mesmo do dia em que você foi convertido a Cristo. O Espírito Santo está moldando a sua mente, transformando você a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada período da sua vida. Você está sendo transformado e ficando mais parecido com Cristo. E estando cada vez mais sendo o oposto da velha criatura, da velha natureza, desse mundo corruptível. É por isso que diz aqui, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo, a parte no final do versículo que diz, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, quando fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, agora, irmãos, nós temos livre acesso ao Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que foi derramado lá na cruz. Então nós fomos libertos desse domínio das trevas. E agora o Espírito Santo é que molda Cristo em nós. Como diz Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo, de forma maravilhosa, é usado pelo Espírito Santo da seguinte maneira: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem é que forma Cristo em nós? Aqui e na eternidade. É o único agente. Quem é o agente que forma Cristo em nós? Quem é o agente formador? O Espírito Santo. Aqui ainda neste corpo de humilhação, como diz as Sagradas Escrituras, este corpo corruptível, limitado, mortal, aqui nesse corpo, o Espírito Santo já está nos moldando a Cristo. Você imagine no momento em que nós não estivermos mais nesse corpo, porque é o propósito de Deus, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 29, que fala que o alvo de nossa transformação, ou de sermos transformados, é Cristo. É em semelhança dele, como diz Romanos 8, 29 e 30, como nós estávamos aqui dizendo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, conforme a imagem de seu Filho, fomos predestinados desde sempre para sermos transformados de glória em glória, dividindo lá na glória, lá no céu, a sua natureza divina conosco, em semelhança de quem? De seu Filho, o primogênito dentre os mortos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A cada dia que passa, é a mente de Cristo formada em nossa mente. Imagine na glória. Sabe o que vai acontecer? O primeiro passo é esse. Nós seremos transformados. O nosso corpo será semelhante ao corpo de quem? De Cristo. Revelando-nos o supremo propósito. Olha como as Escrituras nos revelam o supremo propósito. Será dessa maneira que o supremo propósito será revelado. Como diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Que texto claro, não é? É o que diz as Sagradas Escrituras. Ainda não é revelado o que havemos de ser, mas quando ele vier, quando Cristo Jesus vier buscar a sua igreja, aí sim o nosso corpo será semelhante ao dele. Será semelhante ao dele, e assim como ele é, o veremos. Olha que promessa. Aí então,
Passaremos a um grau mais avançado do supremo propósito. É o início na eternidade. Fora do corpo corruptível. O nosso corpo será transformado em seu corpo. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos, na verdade, dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. 53. Porque convém, olha o que diz o versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Prestaram atenção? Encerra assim até o versículo 54. Então, neste momento, o nosso corpo será transformado em semelhança ao corpo de Cristo. Semelhantes ao corpo de Cristo. Todos os vivos, todos os grandes e pequenos, no dia do juízo final, imagine, o nosso corpo será transformado em semelhança ao seu corpo, na ressurreição dos mortos. Daí então, vem para confirmar esta grandiosa verdade, o que inaugurará a eternidade para toda a igreja, o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Imagine que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, para ser conforme o corpo de Cristo. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele irá dividir com uma intensidade muito gloriosa a sua natureza divina na eternidade com a igreja. É por isso que tem textos na palavra de Deus que devemos prestar atenção. Como diz aos Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade, numa linguagem humana, é exatamente o que diz 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então, como diz aqui então, irmãos, já está encerrando esta mensagem, tá? Mas preste atenção. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade é a participação eterna na natureza divina de Deus. Deus dividirá conosco a sua natureza divina. Imagine o ser insondável que habita na luz inacessível, como diz 1 Timóteo 6,16. Estaremos em plena comunhão com Ele por intermédio de seu Filho, que é a sua imagem. A igreja e toda a criação contemplará a diferença que a igreja terá na sua participação divina. Toda a igreja, ela passará por esse processo. Imagine os anjos lá na eternidade e toda a nação celestial dizendo: olha como a igreja, olha como a esposa do Cordeiro está ficando cada vez mais parecida com o Pai. Olha a fisionomia da igreja, olha a unção, olha a glória que a igreja está recebendo. E isto os anjos dirão eternamente sobre a igreja. E
todas as constelações, toda a criação, todos os anjos glorificarão ao Pai de ver a igreja sendo transformada de glória em glória e se tornando cada vez mais parecida com Cristo, num processo infinito. Num processo infinito. Não terá fim este crescimento de glória, esta participação na natureza divina. E o que você vai fazer então, meu filho? Vai trocar esta infinita dádiva, esta infinita primogenitura por um prato de lentilhas, como fez Esaú? Veja que muitos crentes hoje estão fazendo como Esaú, trocando esta glória imensurável por um prato de lentilhas, por prazeres temporários deste mundo, e se esquecem que o supremo propósito está bem diante deles, está bem diante de nós. O supremo propósito salta aos nossos olhos espirituais. Imagine que o sangue de Cristo nos proporcionou essa certeza de participarmos da sua natureza divina. Você sabia que você iria participar eternamente num fluxo infinito da natureza divina do Pai, da natureza divina do Filho, nesta plena e eterna comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Você sabia disso? Não? Então, as Escrituras Sagradas estão acabando de te revelar isso, esta tão grande dádiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, procure ser fiel unicamente ao Evangelho, porque estas verdades só se encontram no Evangelho, só se encontram na mensagem da cruz. Então, o final de tudo, o supremo propósito, não é a justificação. A justificação, a salvação, é um meio para se chegar ao supremo propósito. É por isso que Cristo nos salvou, porque a salvação é um meio condutor para nos direcionar ao supremo propósito, como nós acabamos de saber agora nas Sagradas Escrituras. Havendo escapado da corrupção do mundo, veja, nós participaremos da natureza divina. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E assim estaremos encerrando. Próxima quarta-feira, às 8 da noite, estaremos num culto de oração, estudo da palavra. Participe, já está aí. Deixarei mais uma vez aí no link de descrição, tá? O aplicativo que você deve baixar para participar desta reunião na próxima quarta-feira. Será uma reunião, uma live fechada para aqueles que desejam crescer ainda mais no conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.